lágrimas negras caem. Olá pessoal, é um prazer imenso poder estar aqui participando com vocês desse projeto A Cor da Arte Antirracista do meu amigo Elvis Castellini. Infelizmente, por questões de saúde, não pude estar presente aí com vocês, mas eu tenho certeza que o evento vai ser um grande sucesso, porque quando a gente debate algo tão importante, não tem como ser diferente. E hoje eu quero deixar aqui minha contribuição, nesse debate, nessa conversa, nesse bate-papo aqui que teremos hoje. Vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre as minhas vivências em relação ao processo do racismo, que desde pequena, na realidade, eu já passei por várias situações, tanto na infância quanto na adolescência, voltada para essa questão do preconceito mesmo. Mas por muito tempo eu não tinha noção realmente do que acontecia, do processo todo. E desde pequena, eu com meu cabelo crespo, eu sempre fui muito hostilizada, eu sempre passei por algumas situações constrangedoras, exatamente por conta da textura do meu cabelo, por ter um cabelo crespo. E quando eu era mais nova, a textura do meu cabelo era bem diferente, o meu cabelo era um pouco mais crespo do que hoje, e as crianças não perdoavam, Meus colegas na escola não perdoavam mesmo, assim. Eu passei por várias situações, como por exemplo, começava a chover e alguns colegas meus no ensino fundamental, eles diziam: não, Márcia, pode ir embora, seu cabelo não molha mesmo, ele vai te proteger, teu cabelo não entra água. Esse tipo de coisa sempre aconteceu comigo. Então assim, eu ficava triste, ficava chateada, mas eu seguia em frente, passava. Então assim, isso sempre foi constante, tanto no ensino fundamental, durante todo o processo do meu ensino fundamental. Acredito que foi o período que eu mais sofri com essas questões em relação a bullying mesmo, que na época a gente não chamava de bullying, Foi mais nessa época mesmo, assim. E isso tudo trouxeram sequelas, Porque às vezes a gente acha que algumas questões que acontecem são apenas brincadeiras de criança e que não são, São algumas situações que podem deixar, assim, sequelas, marcas para sempre na vida da pessoa, e que às vezes ela se torna um adulto com alguns traumas, com algumas sequelas, e que não sabe de onde vieram, E que elas vão ter sua raiz exatamente lá atrás. Então, assim, faziam muitas críticas, muitas brincadeiras de mau gosto, por conta do meu cabelo, por conta do meu nariz. Tudo isso era constante, Às vezes eles diziam assim: Márcia, me dá um pedaço do seu cabelo para me levar lá para casa, porque o bombril acabou, minha mãe precisa lavar a louça. Então, assim, eram coisas bem fortes, e que marcavam. Eu cresci sendo, assim, sempre uma menina muito alegre, Sempre fui muito alegre, sempre fui muito brincalhona, muito espontânea. É muito difícil as pessoas me verem triste, até hoje. É muito difícil as pessoas me verem chateada, de cara feia, porque eu sempre fui muito alegre. Porém, eu também tive muita falta de autoestima, na realidade, por conta desses processos. Eu sempre me achava a mais feia, Eu sempre achava que os namorados, eu tinha que me conformar porque eu era aquilo que eu merecia, Eu não podia me dar ao luxo, eu não podia sonhar em ter um namorado lindo, maravilhoso, já que eu também não era. Porque eu me achava daquele jeito, porque as outras crianças, os outros adolescentes também, eles agiam dessa forma comigo. Por quê? Porque a maioria das minhas amigas na época tinham cabelos grandes, cabelos bons, como se dizia muito, e o meu não. Eu tinha um cabelo crespo, negra, cabelo crespo, com autoestima baixa, porque desde pequena fui crescendo achando que o bom
e o belo era um cabelo liso, né? Cabelo escorrido, como a gente chamava anteriormente. Então eu cresci com isso. Eu cresci achando que eu era inferior. Eu cresci achando que eu era menos, né, que os outros, que as minhas amigas, por conta que elas tinham cabelos bonitos, né? Elas tinham cabelos lisos, né? Elas eram as meninas que a maioria dos rapazes queriam namorar. E eu era sempre aquela que ajeitava, né? Minhas amigas, pros meninos, eu era sempre aquela garota bacana, aquela garota legal, para ser amiga, né? Nada além disso, eu era uma ótima amiga, era uma pessoa legal, era uma pessoa divertida. Mas na hora de namorar, na hora de procurar para fazer alguma coisa, um trabalho, digamos assim, se a gente fosse fazer uma apresentação, fosse alguma coisa, um desfile, essas coisas, para dançar quadrilha, para ser um par, nesses tipos de coisa, eram sempre as outras meninas que eram escolhidas, né? Primeiro, porque elas eram mais bonitas, né? Então, assim, eu sempre cresci nesse processo e isso me gerou, né, um processo de autoestima muito baixo por muito tempo mesmo. E por muito tempo também eu não associei, né, essas questões todas. Com o tempo que eu fui crescendo, que eu fui estudando, que eu fui amadurecendo, é que eu fui perceber o quanto de coisas que eu passei, né, na minha infância, porque foram várias situações que aconteceram desde a minha infância até a minha adolescência, e como isso resultou em algum desses processos todos, né, na minha vida. Para vocês terem ideia, desde que eu era criança, assim, já pré-adolescente, depois na minha adolescência, eu me questionava muito, né? Eu ficava chateada às vezes quando acontecia uma situação dessa. Eu ficava chateada e eu vinha para casa, às vezes eu ficava pensando, se eu olhava para minha mãe, porque o cabelo da minha mãe não é um cabelo crespo, né? E eu me questionava por que minha mãe foi achar de casar com uma pessoa do cabelo crespo, com meu pai que tinha um cabelo ruim. Eu não falava crespo na época, né? O cabelo ruim, o cabelo do meu pai era o cabelo ruim. Por que ela foi casar com um homem do cabelo ruim? Para eu nascer com cabelo ruim. Porque a minha outra irmã, ela tem um cabelo cacheado, longo. E eu olhava pra minha irmã e minha vontade era ter um cabelo daquele, sabe? Às vezes eu ficava chateada porque eu não tinha. E eu ficava, mas por quê, né? Que ela teve ou não. Né? Então isso reforçava aquele processo de achar que eu era pior, que eu era inferior, né? A minha irmã, as minhas amigas, as várias pessoas da sociedade. E por muito tempo eu tive um sonho. E o meu sonho, gente, era poder soltar o cabelo. Por muito tempo, o meu sonho era poder soltar o cabelo. Esquecer as xuxinhas, esquecer, né, os grampos, esquecer tudo isso. E simplesmente parar de sair para todos os lugares com a xuxinha no bolso. Porque eu nunca pude soltar meu cabelo, né, na adolescência, deixar meu cabelo do jeito que ele era. Eu não sabia, na realidade, como era o meu cabelo, por conta que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do cabelo que eu tinha. Então, o que eu fazia? Eu sempre alisava o cabelo, né? A gente não tinha uma gama de produtos como a gente tem hoje. Então, assim, eu alisava sempre meu cabelo. Tudo que era oferecido pra gente era para transformar o que eu tinha, o que eu era, a minha essência, em algo bom, em algo melhor. Porque era passado para mim que o meu cabelo não era bom, que o meu cabelo não era o cabelo ideal, não era o cabelo que eu poderia me apresentar na sociedade, não era o perfil, não era, né, o apresentável. Então, o que era bom, o que era legal, era um cabelo liso. Então, para que eu me adaptasse, para que me adequasse a isso, eu relaxava, né, o meu
cabelo, eu alisava ele direto e era escova, né? Pranchinha no cabelo para eu me adequar, para eu ser aceita, digamos assim, no meio dos outros. E isso fazia com que eu me tornasse uma escrava realmente de todo esse processo. Porque se eu fosse em algum lugar com o cabelo escovado, eu teria que estar com a minha xuxinha no meu bolso. Porque a gente sabe que quando cabelo escovado e chuva não dá certo. E um cabelo crespo, escovado, ainda quando vê chuva, aí piora. Porque a gente sabe que a umidade, ela vai realmente desfazer todo aquele processo. Então, meu cabelo iria voltar a ser o que ele era, naturalmente. E aí, eu tinha vergonha disso. Então, eu andava com a xuxinha, porque quando o cabelo começava a inchar, eu amarrava, eu prendia, eu me prendia, né? Eram como algemas, realmente. Era como estar presa, sendo livre. Isso me machucou muito, por muitos anos mesmo. Eram várias situações e em determinado momento eu me senti tão acorrentada, tão presa, que eu falei assim, velho, eu não aguento mais, porque assim, todo lugar que eu ia, eu tinha que estar com a Xuxa, eu tinha que prender, eu ficava com vergonha, eu não podia transpirar, não podia suar. E isso foi por muito tempo e aquilo foi me deixando angustiada. Eu falei, não, peraí, velho, eu preciso me libertar disso. Foi então que eu comecei a fazer o meu processo de transição. Eu decidi que eu iria assumir o que eu era. Eu já estava com um pouco mais de consciência sobre mim, sobre o meu eu, sobre a minha identidade, e eu queria deixar isso sair, eu queria colocar isso para fora. E isso seria colocado através do meu cabelo, de assumir realmente quem eu era. E aí veio outra questão, veio novamente a sociedade, veio novamente as pessoas que estavam ao meu redor, dizer, não, você não pode ser o que você é. Você não pode ser assim. O legal é assim. Começaram por que você está fazendo isso com o seu cabelo? Por que você não está alisando? Por que você está deixando seu cabelo desse jeito? Seu cabelo é bonito, liso. Você fica bonita quando está com o cabelo escovado. Então veio novamente toda aquela enxurrada, né, de autoestima lá embaixo mesmo. Veio aquela enxurrada de críticas e que me fez parar no meio do processo. Parei, né, por conta exatamente da quantidade de críticas, e eu comecei a dizer, realmente, será tal? E aí depois me voltei em mim novamente e disse, não, gente, peraí, não é o outro, tem que ser eu. Eu não tenho que viver ou fazer o que o outro deseja. Eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto. Voltei no processo de transição. E aí, um belo dia, uma pessoa chegou pra mim e perguntou, por que você deixou seu cabelo assim? Eu falei, o meu cabelo é assim. Eu sou assim. Mulher, mas não, você tá entendendo? O meu cabelo é assim, eu sou assim e essa sou eu. Então, eu vou me assumir a partir de hoje. Então, a partir daquele dia, eu não voltei mais atrás, eu não alisei mais o meu cabelo. Eu comecei o meu processo de transição, já deixei meu cabelo grande, já cortei como está agora curtinho. E isso foi libertador, sabe? Isso foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu não precisava me adequar ao que a sociedade estava querendo de mim, para eu ser bonita, para eu ser inteligente, para eu ser aceita, para eu ser uma pessoa legal, para eu ser quem eu sou. Eu não precisava de nada daquilo, porque ao invés de eu ser alguém legal, bacana, eu estava perdendo a minha essência, sabe? Eu estava me perdendo. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia como era o meu cabelo, eu não sabia qual era a textura do meu cabelo, porque eu estava naquele momento mais preocupada com o que a sociedade estava
vendo o que a sociedade estava falando, o que a sociedade estava querendo que eu fizesse, do que comigo mesma. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ainda hoje, ainda existe muito isso, e ainda hoje está assim, um processo ainda muito complicado. Quando eu comecei a assumir que o meu cabelo já estava grande, que eu fui cortando até eu deixar ele crescer, eu fiquei muito feliz quando uma aluna minha, ela viu e achou lindo. E ela também era uma adolescente que fazia o mesmo processo que eu fiz, né? Ela alisava, ela fazia todo um processo e ela não tinha coragem, né, de assumir o que ela era de verdade. E aí, quando ela viu o meu cabelo, ela falou: Pró, eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Nessa época ainda eu estava dando aula e na zona rural, e ela dizia que não tinha coragem. Eu digo: tenta, vamos lá, bota pra fora, incentivei. E ela começou o processo de transição dela. Gente, vocês não têm noção de quão linda, maravilhosa ela ficou, porque é um cabelo lindo, maravilhoso. E aí, daí pra cá, nunca mais também ela voltou a alisar. E ela viu, né, o quão lindo era o cabelo dela. Então ela começou a se gostar mais também e todo mundo começou a elogiar, parabenizar. Mas lá no início todo mundo criticou também. Então, assim, a sociedade é cruel, né? A sociedade realmente, ela nos critica, ela nos coloca para baixo, ela tá ali o tempo todo, né? E se a gente não tiver realmente uma coragem de enfrentar, a gente não vai conseguir ser quem a gente é nunca, né? Então, esse processo todo, gente, deixa marcas, traz marcas, né, pra gente. Então, o racismo, ele é uma forma de discriminação que está, assim, enraizada, que está ali realmente profundamente enraizada nas instituições, nas estruturas da nossa sociedade, né, ainda hoje. E a gente precisa realmente entender, né, como é que funciona todo esse processo do racismo, esse racismo estrutural, para que a gente possa combater. Porque muitas vezes a gente se depara com determinadas situações que eu já vi muita gente levando na graça, na piada, achando que é apenas brincadeira e que não é, né? E a gente precisa também entender para que a gente combata, porque às vezes a gente não consegue enxergar as diversas formas realmente de racismo que estão aí na nossa cara todos os dias e que a gente não percebe, que a gente não vê, exatamente porque a gente não entende, a gente não compreende, né, como se dá todo esse processo do racismo, né, desse racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, gente, ele vai se referir a quê? A várias práticas que perpetuam, né, a desigualdade, que perpetua essa questão essa desigualdade racial e étnica, né, em diferentes instituições, como por exemplo, se a gente for olhar aí, a gente pode ter essa questão da desigualdade racial no sistema educacional, no mercado de trabalho, na justiça, nos serviços de saúde. Então, esse processo do racismo, ele pode se dar em qualquer racismo estrutural, em várias instituições, né? E de que forma é que esse racismo ele acaba acontecendo, ele acaba se manifestando, né? São de diversas maneiras, por isso que a gente tem que entender, compreender, para que a gente consiga enxergar quando ele acontece. Ele pode acontecer com políticas e práticas mesmo, né, discriminatórias, pode acontecer com acesso desigual a diversos recursos, a oportunidades, porque às vezes o branco, né, ele tem mais oportunidades realmente e o acesso às coisas do que a pessoa negra, né? Ela tem, a gente sabe disso, né? Infelizmente, ainda acontece esse processo. Ele também acontece nas representações inadequadas de grupos raciais e étnicos em posições de poder. A gente sabe que em várias situações, né,
quem tem os cargos de liderança, quem tem uma visibilidade maior, são os brancos. Né? A gente vai procurar uma vaga de emprego, se tem um branco e um negro, as pessoas sim, elas dão, né, mais prioridade ao branco. O branco ele vai ter mais vantagem em relação ao negro, né? Infelizmente ainda acontecem essas situações no nosso país, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa escola. Acontece em todos os lugares, então por isso que a gente tem que estar preparado, por isso que a gente tem que compreender, por isso que vocês, né, adolescentes, jovens, precisam compreender, precisam saber o que é esse racismo estrutural para que vocês possam combater, né, para que vocês possam ter forças para estar fazendo esse tipo, porque esse racismo estrutural ele pode trazer várias consequências, como a desigualdade econômica e social, porque se você tem uma desvantagem na questão do trabalho, consequentemente você também vai ter uma desigualdade econômica, né, e social, né, para essas pessoas, as pessoas negras. A gente também vai ter problemas, né, de saúde mental e saúde física. Mas por que o racismo vai estar trazendo um problema mental e físico também? Porque a gente sabe que as consequências do racismo estrutural, ele pode sim estar trazendo várias questões mentais mesmo, né? Ansiedade, depressão, várias situações que são causadas pela discriminação, pelo preconceito, né? Pode trazer também a questão da desigualdade do acesso à educação, desigualdade de acesso a vagas de emprego, também pode trazer a violência, pode trazer a discriminação. Tudo isso são algumas, né, das consequências que a gente sabe que pode estar vindo aí junto com esse processo do racismo estrutural, né? Então, assim, essas consequências são inúmeras. E quem é que vai dizer basta? Quem é que vai dizer chega? Né? A gente quer uma sociedade mais justa, que a gente quer uma sociedade igualitária. São vocês, sou eu, somos nós como sociedade, né? Somos nós como educadores, são vocês como estudantes. Cada um de nós pode fazer a nossa parte, né? E existem assim, inúmeras formas de a gente estar combatendo o racismo estrutural, né? E aí, quando a gente vai para essa questão, o que a gente pode estar vendo? A gente pode estar vendo a questão das políticas, né, inclusivas, né? Quando a gente vem práticas inclusivas, políticas, né, que promovam realmente a igualdade e a justiça, políticas públicas, vários tipos de políticas e práticas que façam realmente, que promovam essa igualdade, né, essa justiça independente, né, para quem seja, que seja tudo uma coisa só. A gente também, a outra forma da gente combater esse racismo estrutural seria a educação e a conscientização, né, sobre educação sobre a história, sobre a cultura dos grupos raciais, dos grupos étnicos, para que a gente compreenda como se deu todo esse processo, como é que acontece, como é que a gente pode combater. Então a gente tem que ter educação, a gente tem que estudar, né? E quando a gente fala de estudar, a gente não tem que, às vezes nós como educadores, a gente até falha nessa parte, porque muitas vezes a gente traz para o nosso aluno, a gente leva para vocês os grandes nomes, né, negros, as grandes referências, aquelas pessoas que foram importantes na cultura negra. Só que a gente tem que trazer também a figura do branco, né? A gente tem que trazer a figura do branco quando a gente está falando de racismo e de racismo estrutural, quando a gente está falando de discriminação, quando a gente está falando dessa questão de práticas de igualdade. Por que a gente tem que trazer a figura do branco também? Porque para entender por que eles estão numa condição social, né, melhor, por que eles têm vantagens, né, sobre o negro, por que essas facilidades aconteceram, por quê, né, de tudo isso, por que o branco
né? Tem mais vantagens, é mais aceito dentro dessa sociedade, né? Que dá mais vantagens para eles. Então a gente precisa trazer isso para que a gente compreenda todo esse processo, para que a gente consiga dizer assim, não, é isso aqui, né? Aconteceu por isso, o branco está aqui nessa posição hoje por conta disso, disso, disso. Então a gente precisa compreender. Então a gente também precisa trazer essa figura do branco quando a gente vai debater dentro de uma sala de aula. A gente não pode trazer apenas a figura negra para dentro da sala de aula, para os debates. A gente também tem que trazer os países, que na sua maioria são brancos, e entender por que eles são grandes, por que eles prosperaram, por que a maioria branca, né, conseguiu um status, conseguiu ter uma visibilidade maior, por quê? Então a gente precisa compreender, entender todo esse processo. Então para isso a gente tem que trazer também a figura branca para dentro da sala de aula nos momentos de debate. Quando a gente vai falar de racismo estrutural, quando a gente vai falar de todo esse processo que já vem aí, ó, há muitos séculos aí, arraigado direto, a gente tem que trazer tudo isso para dentro da sala de aula. Então, assim, uma outra maneira de estar combatendo, além desse processo da educação, são ações realmente de conscientização, de mobilização, né, de ações coletivas, né, que promovam essa igualdade, que promovam essa justiça. Também a gente pode fazer esse processo de combate através de representação e participação de grupos, né, étnico-raciais em posições de poder realmente, que a gente tem que buscar, a gente tem que dar apoio, né, a gente tem que se ajudar realmente. E aí eu me pergunto e pergunto para vocês, o que eu posso fazer? Né? O que você pode fazer diante de tudo isso, diante de tantos problemas de racismo, de preconceito, de discriminação na nossa sociedade, né? A gente tem que, uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte: aprenda sobre o racismo, né, estrutural e suas consequências. Busquem realmente saber. A informação, gente, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de vocês. Então, se você tem conhecimento, você pode estar dentro de uma situação de racismo estrutural e que você não se dê conta, e com o conhecimento você vai poder, né, estar ali, você vai poder se defender ou até ajudar outras pessoas que estejam passando por um processo. Então, a primeira coisa, aprenda sobre racismo estrutural. A segunda questão que vocês podem fazer, seja um aliado, apoie, né, as pessoas ou as instituições que são discriminadas, pessoas realmente que são discriminadas, que passam por esse tipo de processo. Então, apoie, né? Esteja ali junto, participe de discussões e ações que promovam a igualdade e a justiça. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente, o problema não é meu, eu não sofro racismo, eu não sofro preconceito, então tudo bem. Não, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar participando, né? E a gente também tem que exigir políticas, né? A gente tem que exigir políticas e práticas inclusivas na nossa comunidade. Você tem que exigir na sua comunidade, você tem que exigir realmente que tenha esse processo de inclusão, né? Então, são algumas dicas de coisas que a gente pode estar fazendo. E a principal realmente é o conhecimento, é a gente buscar se informar, a gente buscar realmente estar entendendo o que se passa, né, na nossa sociedade, ao nosso redor. Porque o conhecimento, gente, ninguém tira da gente, né? Tudo pode ser tirado, menos o conhecimento. Aquilo que a gente tem, a gente leva pro resto da vida. Então, assim, que a gente realmente busque e lute por uma sociedade melhor, que a gente busque ações realmente que vão fazer diferença na minha, na sua, na vida do seu irmão, na vida do seu vizinho, na vida da sua mãe, do seu pai, da sociedade, do seu colega de trabalho, de todos, né? E a gente só vai conseguir isso quando a gente realmente conseguir uma sociedade justa e igualitária para todos, onde a cor da pele, a textura do cabelo não
vai fazer diferença, porque a gente sabe que o nosso potencial não está na cor da nossa pele, o nosso potencial, o nosso brilho não está no cabelo, não está no formato do nosso nariz, não está no formato do nosso rosto, não está em nada disso. Então, para que a gente consiga realmente dizer basta a tudo isso, a gente precisa ter conhecimento e nos engajarmos nessa luta, que é uma luta de todos nós. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui, ter contribuído um pouquinho com vocês nesse dia e que realmente, que cada um de vocês possa fazer a diferença na sociedade, no espaço em que vocês vivem e que a gente possa algum dia dizer finalmente, né, não existe mais racismo, não existe mais preconceito, não existe mais discriminação, que a gente possa realmente chegar no momento em que a gente consiga viver nessa sociedade, que a gente consiga alcançar essa sociedade justa e igualitária para todos nós. Lágrimas negras caem.